fornecer o invocom corpóreo, cumprindo, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Bem, as nossas reflexões. Somos espíritos. Mas, antes de tudo, somos amor. Há uma questão muito importante para mim, que nós temos que compreender que fomos criados pelo amor de Deus. Portanto, antes de sermos espíritos, fomos criados por esse amor. Esse amor está em nós. Antes de sermos espíritos, somos amor. Essa energia que nos proporciona vida, alegria de viver, a intensidade de olhar para o próximo e lhe propor a paz. Essa é a nossa vida. Essa é a intensidade que vibra dentro de nós. Olhar para o outro e sentir o quanto nós podemos oferecer ao outro a paz que ele precisa. O quanto que nós podemos proporcionar ao outro essa paz. Serenidade, benevolência, fraternidade, gratidão, por tudo que recebemos, e por tudo que podemos oferecer. Então, uma vez que nós passamos a entender que nós somos amor, tudo que sai de nós sai numa vibração de uma espontaneidade na qual vai proporcionar ao outro todo esse movimento de alegria, de paz, de fraternidade, de benevolência, de gratidão. Mas para isso, eu preciso me sentir nesse amor pelo qual eu fui criado. Eu preciso sentir isso em mim. Então, sendo assim, os laços de sangue não se estabelecem, pois quem se estabelece é o amor. Então veja, sendo assim, não é o laço de sangue que se estabelece. O que se estabelece é o amor. Portanto, honrar pai e mãe está numa relação de eu amar ao meu próximo. Amar aquele que está próximo de mim. Mas não pelo fato só de ser meu pai ou de ser minha mãe. Mas por sermos todos criatura e sermos criados por esse amor divino. Não é uma questão de honrar pai ou honrar a mãe no sentido da matéria física. Ele é meu pai, ele é minha mãe. Mas acima de tudo, ele é um espírito, tal qual eu, foi criado pelo amor divino. Sendo assim, também existe nele o mesmo amor que tenho eu para mim. Então, honrar pai e mãe é amar o seu próximo. Desta forma, o significado da vida transforma quando tenho consciência que o meu Pai maior habita em meu espírito. Portanto, antes de eu honrar meu pai, antes de eu honrar minha mãe, eu tenho já em mim a consciência que o Pai maior habita em mim. Se ele habita em mim, portanto, todos os ensinamentos de Jesus, que está no Evangelho, faz parte dessa minha caminhada. Não julgar, não condenar,
Temos um único Pai, o que nos leva a respeitar e honrar todos os nossos pais e as nossas mães, numa solicitude de amor que move o meu espírito pela presença do Pai maior que habita no meu espírito. Então veja, temos um único Pai. Tendo consciência disso, que nos leva a respeitar e honrar todos os pais e as nossas mães, numa solicitude de amor. Se eu amo meu Pai maior, se amo a Deus, se eu amo os seus ensinamentos, como não honrar meu Pai e minha mãe? Se há para com Deus todo um movimento de amor e eu sigo os ensinamentos de Jesus, como não amar o meu próximo? Como não amar meu pai e minha mãe? Quando trouxe um exemplo de Francisco de Assis, que honra o seu pai pelo amor que habita em seu espírito, pelos ensinamentos do Evangelho. Fico a imaginar, naquele momento, quando Francisco começa então a sua peregrinação para com o Evangelho e o seu pai não o compreende. Porque seu pai queria que ele fosse um nobre, um cavaleiro. E Francisco não se via, naquele momento, um cavaleiro, um nobre. Se via um ombreiro das obras do Cristo. Mas nem por isso ele deixa de honrar o seu pai e sua mãe. Nem por isso ele deixa de amar. Talvez a compreensão do seu pai para com o amor de seu filho, para com o amor de Francisco, este não compreendeu. Mas Francisco nunca deixou de amar o seu pai. Nunca deixou de ter para com seu pai o respeito. Quando olhamos para isso, dentro da nossa vida cotidiana, nessa vida terrena, é você olhar para outra pessoa e ter a compreensão daquilo que ela pode oferecer para você. Se é o que ela pode te oferecer, é o que ela tem para oferecer, ame aquilo. É o que ela tem para te dar. Dentro da concepção do pai de Francisco, para a sua época, a questão do filho participar da nobreza, a questão do filho participar da cruzada, para ele, era muito valoroso, era muito significativo. Ele não compreendia o mundo de outra forma, senão aquela forma. Honrar o pai e a mãe é compreender também esses momentos que vivemos junto a eles. É o que eles também nos podem oferecer dentro da concepção de vida pela qual eles têm. Não cabe a nós um julgamento de estar certo, de estar errado, podia fazer diferente, podia fazer... Não é essa a questão. Porque quando você o ama, você vai compreender o que é o certo a ser feito a partir dos ensinamentos do Evangelho. Sendo assim, a concepção de mundo que o outro pode lhe trazer, você pode oferecer a ele este mundo do Evangelho para ele. Não significa que ele vai aceitar. Mas uma coisa é importante. Se esse Evangelho repulsa em você, pulsa de uma forma na qual é o amor,
como não amar? Como não respeitar? E compreender as suas necessidades de compreender o mundo que você está propondo. A nossa, se assim me permitem, a nossa dificuldade sempre vai ser que partimos do nosso ego, de acreditar que sabemos tudo e que o outro não sabe, que sabemos mais do que o outro e o outro não quer aceitar, e aí nós impomos o que achamos que deveria ser. E com isso há o afrontamento. Se há um afrontamento, há uma discórdia para com tal pensamento, para com tal forma de vida, e assim por diante. E aí não cabe mais o amor. Mas se eu compreendo que o outro tem as suas limitações dentro do seu próprio processo reencarnatório, e eu posso lhe oferecer o amor, estou dando a ele a oportunidade de se reconhecer em si também valores que o levem ao crescimento espiritual. Mas se nem isso eu ofereço, como que ele também pode se despertar para o bem? Um outro exemplo que podemos ter com consciência desse despertar é no filme Nosso Lar, quando o André Luiz conversa com a sua mãe e pergunta onde está seu pai. E ela conta que ele se encontra nas zonas umbralinas, né? E André também se propõe a auxiliá-lo. No diálogo não há um julgamento de André para com seu pai, mas há o amor naquele momento que André aprendeu convivendo com aqueles espíritos, com aqueles irmãos na colônia Nosso Lar, o que é o amor. E ao se propor a auxiliar, é essa vivência com aqueles que junto no nosso lar foi lhe ensinando o que é amar o próximo. São essas oportunidades que temos na nossa vida que precisamos compreender. Honrar pai e mãe é estabelecer um laço de vibração que proporciona tanto a um como ao outro um sentimento de amor. Ah, mas talvez o outro não entenda, mas cabe àquele que compreende continuar amando. Como o próprio Evangelho já disse, muito será cobrado daquele que entende, daquele que já sabe, porque aquele outro ainda não conhece toda a verdade, nem nós a conhecemos. Estamos em processo de conhecê-lo. Por que queremos que o outro já saiba? O amor é essa fonte de energia que nos proporciona estar entre quem precisamos estar, relacionar no núcleo familiar, onde o passado é o registro da nossa existência, tendo agora o amor como guia e nos direcionar para um afeto onde, no núcleo familiar, todos possam viver o amor que pulsa em cada um de nós. Então vejam, o amor é essa fonte que nos proporciona estar aonde precisamos estar. Nem mais e nem menos. É aonde precisamos estar. E aonde precisamos estar é nesse núcleo familiar, aonde os registros dos passados ali se estabelecem, tendo agora o amor como guia. Se antes tinha as disputas pelo poder, a disputa pela espada, a disputa, enfim, por tantas outras questões,
novamente nos reunimos para estabelecer agora, dentro desse núcleo familiar, o amor. Se no passado era uma questão de poder, questões que possam ser, enfim, de outras ordens, hoje se estabelece o amor. E esse amor é o guia que nos direciona para esse afeto dentro do núcleo familiar. Ao falar essas palavras, não significa que isso é fácil. Não significa que tudo é harmonia, que tudo é... Não. Significa que o amor sempre estará presente neste núcleo familiar, juntamente com as dificuldades, juntamente com tantas outras questões. Porém, estando o amor neste núcleo familiar, e aquele que se permitir vivenciar este amor, poderá auxiliar a todos nesse núcleo familiar a sua evolução, a sua consciência espiritual, tal qual eu também me propus nesse núcleo familiar a minha própria evolução. A evolução, ela não se faz em um processo sem o desenvolver a paciência, a benevolência, a misericórdia. E aonde eu vou exercitar tudo isso? Se não nesses momentos de grandes conflitos que muitas vezes podem se estabelecer. Ter a misericórdia para com aquele que ainda não compreendeu determinadas questões, emanar paz para aquele que tanto quer o ímpeto da guerra, amar aquele que muitas vezes se sente fracassado e se sente excluído por aquele núcleo familiar. Vejam que as dificuldades vão sobrecarregar. Algum momento você vai se sentir sobrecarregado, alguns momentos você achará que está fora, digamos, do eixo, mas tudo isso virá recompensa, porque tudo isso está em você, nesse processo evolutivo, onde o amor cada vez mais se fortalecendo em você. Portanto, onde as diferenças do passado sejam reflexões sábias vividas no presente. Então, tudo isso que nós falamos, onde as diferenças do passado sejam agora reflexões no presente, para que eu possa estabelecer esse amor. Assim sendo, este processo reencarnatório vão se diluindo pesares amargos, se constituindo em laços de família, onde o amor é o elo da nossa existência, vida após vida, porque pertence ao Espírito e não à carne. Não pertence à carne, pertence ao Espírito. E cada passo que damos é um processo evolutivo. Pois a carne ao pó voltará e o Espírito continuará a sua jornada evolutiva na Terra. A Terra é um grande lar abrigando todos nós numa grande família, oportunizando a todos o expurgo de mazelas que nos afastaram como irmãos que somos. Muitas vezes esquecemos que todos somos irmãos. A Terra é esse grande lar para todos nós, nos abrigando para que possamos, dentro desse grande clã, convivemos
em harmonia uns com os outros. Embora, muitas vezes, as dificuldades que se apresentam nos faz nos encontrar em amarguras, em desespero, e esquecemos da nossa proposta de viver. Valorizamos muito mais as angústias, muito mais as tristezas, as sombras, do que propriamente esse amor que nós viemos propor para essa grande família, seja no meu próprio clã, ou seja num clã maior dentro de uma sociedade. Porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Portanto, somos filhos do amor ensinado por Jesus através do Evangelho, dando a nós a oportunidade bendita de reconciliarmos com o nosso irmão nas pluralidades da nossa existência. No livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta aos mentores: quando, na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que lhe sucederá no curso da vida eterna? Então veja, quando voltarmos, ou quando vivemos, ou quando estamos no mundo espiritual, temos consciência de como será essa vida corpórea? A resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então vejam, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas. Por que então nos falta a confiança de proporcionar ao outro a felicidade, de proporcionar a nós mesmos a felicidade? Se escolhemos passar por este caminho, no qual esse caminho me proporciona essa felicidade. Muitas vezes acreditamos que a felicidade, ela é terrena. Então, se ela é terrena, qualquer sofrimento que eu possa ter para com o meu dia, é um desamor que eu faço a mim mesmo. Porque daí eu falo em silêncio, mas como eu sou infeliz, nada dá certo para mim, nada isso, nada aquilo. Quando na verdade naquele dia talvez eu tenha conversado com pessoas, tenha auxiliado pessoas, tenha ajudado algumas pessoas, mas o desgaste vibratório, a questão de você se doar, lhe proporcionou um cansaço. E aí você fala, que vida começa a amargura. Quando eu deveria estar aproveitando aquele momento de grande felicidade do seu cotidiano, das belas obras que fez. Mas, muitas vezes, valorizamos outras questões do que a nossa própria escolha que fizemos de estarmos aqui reunidos como uma grande família, proporcionando ao outro um pouco de conforto, um pouco de paz. Então temos o nosso livre-arbítrio e a consciência do amor que liberta.
os ensinamentos de Jesus que nos orientam. Reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Primeiro, concilia com teu irmão. Primeiro, se estabeleça nesse amor. Depois vem até mim. O que adiantará você não conciliar com teu irmão e buscar a Jesus? Como eu posso compreender Jesus se eu não compreendo o meu próprio irmão? Como vou compreender uma dimensão vibratória de um aprendizado, de um ensinamento de Jesus, se eu não consigo lidar com aquele que tem uma vibração próxima a mim? Se eu consigo conciliar com aquele que está muito mais próximo, no sentido da forma de pensar, aonde eu possa colocar a ele questões que o levem a despertar para os ensinamentos de Jesus, eu posso aqui conversar com Jesus e dizer: Jesus, gratidão, pois eu fui conversar com meu irmão e segui os seus conselhos, segui o Evangelho. E sabe, Jesus, foi muito gratificante. Eu me senti muito útil na presença dele, oferecendo a ele palavras que levaram ele a uma reflexão. Não sei se ele compreendeu, não sei se ele entendeu, mas sabe, Jesus, naquele momento senti ti, eu senti você, Jesus, junto de mim. Percebe? Senti você junto de mim. Eu não preciso ir até Jesus. Quando o amor se estabelece dentro de você, ele já está com você. Por isso que ele fala: primeiro concilie com teu irmão, depois vem. Porque naquele momento ele já estará com você. Uma outra reflexão dos ensinamentos de Jesus. Eu não te digo, para perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar quantas vezes for necessário. Muitas vezes a gente diz ao outro: nossa, não aguento mais falar. Falo, a pessoa sempre faz do mesmo jeito. Está aprendendo. Até chegar numa maturidade que ela possa entender. Talvez ainda nessa reencarnação, talvez numa próxima. É um processo. Perdoar quantas vezes for necessário. Temos o nosso livre-arbítrio, mas acima de tudo, temos que ter a consciência de amor em nosso espírito para vivenciar as provas que escolhemos em harmonia. Olha que bonito. Temos o nosso livre-arbítrio, temos a nossa escolha, mas acima de tudo, temos que ter a consciência desse amor em nosso espírito para vivenciar as provas que escolhemos. Se eu não tiver esse amor, muitas vezes essas provas podem se tornar muito pesadas. Se eu tenho esse amor, vamos pensar agora em Chico Xavier. Se olhar
nem era prova, mas enfim. Vamos pensar na vida do Chico. Aquela mediunidade, também o seu pai, o seu clã familiar, aquele sobrinho, que o denunciou. Poderíamos dizer então que difícil, a mediunidade daquela. A própria família fala: Chico, você precisa sair, precisa ir embora, não dá para você ficar aqui, porque olha que hora que é da madrugada, vem gente bater na porta, amanhã a gente tem que trabalhar, como é que a gente faz? Tem um sobrinho que fala que ele é charlatão. E tantas outras questões. Poderíamos dizer: nossa, mas Chico, olha para tudo isso. Tá bom, então eu vou sair, vou para outro lugar, vou, né, sair do Leopoldo, vou lá para Uberaba, lá, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, e assim. Não tem a tempestade, porque a família me expulsou. Ele compreende que aquele momento é da família. E o momento dele é um outro momento. O momento dele é para o Evangelho. Talvez não fosse ainda o momento da família. Então percebe que temos o nosso livre-arbítrio. Mas quando começamos a entender o amor que habita dentro de nós, não tem tempestade. Tem as dificuldades, tal qual Chico Xavier as atravessou, passou por elas, mas sempre com amor. Portanto, depuração das nossas mazelas é o fortalecimento do nosso espírito. Isso faz parte da nossa vida. Jesus olha para o amor além de um clã familiar terreno. Ele olha para uma família universal. Acho que isso que é importante. Jesus não vai olhar para um clã familiar. Ah, você vai nascer nessa família. É muito maior isso. A dimensão de expansão de energia é muito maior. Não, na família, então, esse estarmos, né, na família, não que desejamos estar, mas na família que precisamos estar, propagando o amor e a fraternidade nessa compaixão. E aqui, novamente, vou me recorrer à questão 259 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: do fato de pertencer ao Espírito à escolha do gênero de provas, que deve ou que deverá sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nos aprevimos e buscamos? Resposta: todas não. Porque não escolheste e previstes tudo que nos foi, né, o que sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste apenas os gêneros das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. E aqui a resposta ela é bastante longa, mas o que é importante?
todas, não, porque não escolheste e privaste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheste a necessidade da prova. Eu tenho uma necessidade de aprender a humildade. Essa é a prova. Como que eu vou aprender? Eu preciso estar em um lugar onde pessoas que têm humildade me auxiliem a compreender a humildade. Eu preciso aprender a ser tolerante. Eu preciso ter essa paciência. Eu preciso a benevolência. É isso. As particularidades, as coisas mais pequenas, vêm em decorrência dessas ações. Só que, se eu sou um espírito muito orgulhoso, e o outro vai me ensinar a humildade, e eu tenho a minha prepotência, o meu orgulho, o que eu vou falar? Ninguém me entende. Ninguém me entende nessa família. Ninguém me aceita. Então, não vou aprender a humildade, porque eu vou ainda permitir que o meu ego se manifeste. São esses momentos da vida que precisamos compreender. Então nós todos somos aprendizes dentro do nosso clã familiar, um eterno trabalhador da obra do Cristo. Quando olhamos muito para o externo, no caso do clã familiar, não olhamos para o nosso interior. Olhamos apenas para uma parte da nossa vida. Então, como nós dissemos, se eu tenho para com a prova a necessidade do aprendizado, da humildade, mas eu não olho para o meu interno, para o meu eu profundo, para quem eu sou de fato, para o meu espírito, e só olho para o externo, sempre eu vou fazer de forma de julgamento. Ninguém me aceita, ninguém me quer, e assim por diante. Essa família desse jeito, há uma necessidade de olharmos para nós como verdadeiros espíritos que somos e buscar essa transformação interior dentro desse processo evolutivo. E como faremos isso? Dentro do próprio clã aonde estamos, seja ele o clã familiar, seja dentro do clã do trabalho, o clã das amizades, seja nesses movimentos que fazemos, pessoas vão nos orientando, vão buscar nos auxiliar com palavras que nos desperte aquilo que precisamos explicar. Que aquela era a minha prova. E eu pedi para, daquela forma, poder expurgar. E dessa forma, se assim eu conseguir fazer, eu vou estar honrando meu pai, minha mãe e aos meus irmãos. Muito obrigado a todos por esse momento de reflexão que nos proporciona esse aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos para a nossa prece. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento em nossa vida, de estarmos reunidos nessa grande família espiritual na qual nos encontramos. Nesta grande família desta casa que nos abriga neste domingo,
nessas reflexões onde nos encontramos neste momento, nos sentindo acolhido pela família espiritual que aqui se encontra. Senhor, que essa família espiritual sempre possa nos proporcionar a alegria da necessidade de nos reconhecermos em nós as necessidades que precisamos de encontrarmos a nossa evolução. Senhor, agradecemos por todos esses amigos espirituais que aqui estão, nos abraçando, nos incluindo, para que no dia de amanhã possa continuarmos a nossa jornada nesta grande família que se encontra lá fora, aonde as minhas palavras de conforto possam ser a cura de feridas tão dolorosas na alma daquele que chora. Senhor, agradeço por este momento bendito de estarmos reunidos, por a tua beleza, de teus ensinamentos, nos fortalece a cada dia neste grande lar que se encontramos na terra. Este abrigo que tanto nos acolhe neste aprendizado. Senhor, obrigado por tudo. E que no dia de amanhã possa eu levar ao meu irmão a paz que encontra em mim neste momento. E que essa paz seja abençoada pelos teus ensinamentos, para que eu possa fazer uso das palavras benditas e reconfortar os espíritos encarnados que tanto choram nesse instante. Obrigado.